Existe um lugar no Japão onde o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma presença quase física, algo que envolve quem entra e parece absorver cada ruído antes mesmo que ele exista. Um lugar onde o vento raramente atravessa as árvores, onde a luz do sol chega fragmentada, dissolvida em camadas de folhas densas e onde o chão irregular faz com que cada passo precise ser calculado com cuidado. Ali, bússolas podem se comportar de forma imprevisível, trilhas desaparecem sem aviso e muitos visitantes relatam uma sensação difícil de explicar, como se o próprio ambiente observasse cada movimento. Alguns atribuem isso à imaginação, outros ao peso das histórias que cercam o local, mas quase todos concordam em um ponto: é surpreendentemente fácil perder o senso de direção. Esta é a Aokigahara, a floresta que cresce na base do Monte Fuji e que, ao longo das décadas, se tornou conhecida mundialmente por uma reputação sombria e profundamente humana. A paisagem que hoje parece tão antiga nasceu de um evento violento. No século IX, uma grande erupção do Fuji espalhou rios de lava incandescente por toda a região. Quando o magma finalmente esfriou, formou um terreno caótico, cheio de ondulações, cavidades e rochas afiadas. Durante séculos, a vida encontrou formas de retornar lentamente. Primeiro vieram os musgos, depois pequenas plantas que se agarravam às fissuras da rocha vulcânica e, por fim, as árvores, que cresceram não com raízes profundas, mas serpenteando pela superfície dura, contornando obstáculos invisíveis sob a terra. O resultado é uma floresta densa e irregular, construída sob uma base de pedra antiga que ainda guarda a memória do fogo que a criou. Caminhar ali é diferente de caminhar em qualquer outro lugar. O solo não é macio, não é uniforme e não perdoa distrações. Cada passo revela raízes expostas, depressões escondidas e superfícies instáveis que tornam o percurso fisicamente exigente. Mas o aspecto que mais marca quem entra não está sob os pés, e sim ao redor. As árvores crescem próximas umas das outras, formando uma barreira natural contra o vento. O som não se propaga como em florestas comuns, onde folhas farfalham e galhos rangem constantemente. Em Aokigahara, o ar parece parado. O silêncio é profundo, contínuo e, para muitos, desconcertante. Visitantes frequentemente relatam que conseguem ouvir o próprio coração batendo com clareza incomum, o som da respiração ecoando dentro do peito, o estalar seco de um galho sob o peso do corpo como se fosse amplificado. Em um ambiente assim, a mente começa a reagir. O cérebro humano está acostumado a estímulos constantes e, quando eles desaparecem, tenta preenchê-los. Pequenos ruídos parecem maiores, sombras parecem se mover, e uma simples mudança na luz pode ser interpretada como presença. Não porque haja algo ali, mas porque o silêncio absoluto cria um vazio que a mente tenta completar. A desorientação é outro fator marcante. A floresta é visualmente homogênea, com árvores semelhantes repetindo-se em todas as direções e poucas clareiras que permitam uma visão ampla do terreno. O solo vulcânico, rico em minerais, pode interferir em instrumentos magnéticos, fazendo com que bússolas apresentem leituras imprecisas. Não completamente inúteis, mas suficientes para confundir quem depende exclusivamente delas. Sem referências claras, é possível caminhar em círculos sem perceber. Por esse motivo, algumas pessoas utilizam fitas ou cordas amarradas às árvores para marcar o caminho de volta, criando uma trilha improvisada que serpenteia pela mata. Mesmo assim, essas marcas podem se perder com o tempo, deslocadas por animais, clima ou simplesmente confundidas com outras semelhantes. Uma decisão errada pode levar alguém ainda mais fundo, em uma direção desconhecida.
Ao longo dos anos, a floresta acumulou não apenas árvores, mas também narrativas. Histórias moldam a forma como percebemos um lugar, e a Aokigahara tornou-se um símbolo poderoso dentro da cultura japonesa contemporânea. Obras literárias, reportagens e relatos pessoais reforçaram sua imagem como um espaço associado a decisões extremas e momentos de profunda emoção crítica. Com o tempo, essa reputação ultrapassou fronteiras e transformou a floresta em um dos lugares mais conhecidos do mundo por esse motivo específico. Autoridades passaram a instalar placas nas entradas das trilhas com mensagens simples e diretas, incentivando reflexão e lembrando que a ajuda está disponível. Patrulhas regulares percorrem a área e voluntários participam de esforços de monitoramento e resgate. Essas ações refletem não apenas uma preocupação com segurança, mas também um reconhecimento do peso humano que o lugar passou a carregar. Apesar da fama, grande parte da floresta é apenas natureza em seu estado mais silencioso. Há trilhas oficiais bem sinalizadas, cavernas formadas por antigos fluxos de lava e áreas onde a luz cria padrões delicados sobre o musgo espesso. Guias experientes conduzem visitantes por caminhos seguros, explicando a geologia, a fauna e a história do local. Para muitos turistas, a experiência é tranquila, contemplativa e até bela. O contraste entre a serenidade da paisagem e a intensidade das histórias associadas a ela cria uma sensação difícil de definir. É como se dois mundos coexistissem no mesmo espaço, um puramente natural e outro construído pela memória coletiva. Relatos subjetivos continuam a surgir. Algumas pessoas descrevem uma atmosfera pesada, outras dizem sentir ansiedade ou tristeza sem causa aparente. Especialistas sugerem que ambientes isolados e silenciosos podem amplificar estados emocionais já existentes. Uma pessoa tranquila pode experimentar apenas introspecção, enquanto alguém em sofrimento pode perceber o ambiente como opressivo. O local não cria emoções, mas pode intensificá-las, funcionando como um espelho silencioso da mente de quem o atravessa. Talvez o verdadeiro mistério de Aokigahara não esteja nas árvores, na lava solidificada ou nas cavernas ocultas sob o solo, mas na interação entre o ambiente e a psicologia humana. Lugares ganham significado através das histórias que contamos sobre eles, e essas histórias moldam expectativas, medos e percepções. Quando alguém entra em um lugar conhecido mundialmente por sua reputação sombria, é quase impossível fazê-lo com total neutralidade. O silêncio parece mais denso, as sombras mais profundas e cada pensamento ecoa com intensidade maior. Hoje, a Aokigahara permanece como um dos lugares mais enigmáticos do planeta, não por evidências de forças inexplicáveis, mas por representar um encontro entre natureza extrema e emoções humanas profundas. A floresta continua crescendo lentamente sobre a antiga lava, indiferente à fama que carrega. Árvores nascem, musgos se expandem e o ciclo natural segue, silencioso e constante. O que muda é a forma como as pessoas a enxergam, o significado que projetam sobre cada trilha e cada sombra. Talvez a pergunta mais inquietante não esteja o que existe dentro da floresta, mas o que cada pessoa leva consigo ao entrar nela. Porque em muitos casos não é o caminho físico que se perde, mas o senso interno de direção, aquilo que orienta escolhas e dá significado ao movimento. A Aokigahara pode ser vista como um labirinto natural, mas também como um espelho, refletindo medos, dúvidas e esperanças de quem se aventura por seus caminhos. E ao sair, quando se consegue sair, muitos relatam uma sensação difícil de explicar, como se tivessem atravessado não apenas uma floresta, mas um espaço onde a natureza e a mente humana se encontram sem filtros. No fim,
talvez a pergunta mais inquietante não seja o que existe dentro da floresta, mas até que ponto somos nós que levamos essa energia conosco. Porque alguns espaços apenas existem, antigos e indiferentes, enquanto as histórias, os medos e os significados são construídos por aqueles que passam por eles. E entre todas as narrativas associadas a Aokigahara, talvez a mais poderosa seja justamente essa, de que o maior mistério não está escondido entre as árvores, mas dentro da própria experiência humana de estar ali, ouvindo o silêncio e tentando compreender o que ele revela.